Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. O Senhor nos salvou, nos resgatou para a eternidade e nos considerou como seus filhos através do seu sangue e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por essa grandiosa graça, glórias que somente podemos dar ao Senhor Deus. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando a sua grande graça, estamos aprendendo a sua palavra. Nós agradecemos por esta comunhão. Senhor, nesse momento nós todos, nós queremos que o Senhor esteja junto conosco. Os irmãos e irmãs que estão em suas casas ouvindo a palavra, que não estão aqui presentes, que estão ouvindo de forma online, para todos eles também que o Senhor Deus permita essa graça necessária para cada um. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão espalhados pelo mundo, que o Senhor possa permitir essa grande graça para todos eles. As igrejas que estão no meio da tribulação, no meio da dificuldade, todos que estão pregando o Evangelho, no meio das dificuldades, que o Senhor Deus possa permitir maior graça, maior verdade, maior sabedoria para sustentá-los através da sua mão de graça. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente, para que o restante das vidas deles, eles possam viver para se esforçarem e colaborarem para o seu Evangelho, Senhor. Nesse tempo nós também pedimos realmente a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, para que nós possamos saber qual é o trabalho que nós devemos fazer, que nós devemos conduzir todo esse trabalho diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 찬송해 주시겠습니다. 우리 참여하리
오셔서 주수하세 Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Palavra de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos ler até aqui. Então, o novo ano chegou e um mês inteiro já se passou. Então, mas essa tribulação do Covid-19 não sabe quando terminar. Continuamente está insistindo no nosso dia a dia. Então, nós não sabemos qual é a vontade do Senhor Deus. Mas mesmo no meio dessa dificuldade, realmente nós estamos pregando o Evangelho, não pode ser cessado. É por isso que em toda a nossa vida nós precisamos pregar o Evangelho fortemente. Então, até na igreja de Gwangju, na semana passada, eu fiz a pregação do seminário. E muitas pessoas realmente vieram no local para ouvirem. Também tem outras pessoas que ouviram de forma online. Então, entenderam, por volta de 4.000 pessoas quase realmente devem ter ouvido a palavra e muitas pessoas devem ter recebido a salvação. Nossas igrejas que estão pelo mundo espalhados também existem as dificuldades. Mas mesmo no meio dessa dificuldade, não se renderem e pregarem o Evangelho esforçadamente é um grande agradecimento. É realmente um grande consolo que nós podemos ter. Então é por isso que logo, realmente toda essa tribulação irá acabar. Nós sabemos que nós estamos tão próximos da vinda do Senhor. É por isso que nesse tempo de agora também. Então, como no cântico já foi cantado, realmente o Senhor irá nos permitir mais um tempo para nós podermos colher. Como agorinha, no coral, eles estavam cantando, era 쿵 짜잔짝 쿵 짱짝. Então, realmente parecia diversos ceifadores que estavam ceifando, fazendo a colheita de felizes e alegres. Então, da mesma maneira, nós também estamos nessa colheita. E nós estamos para colher o que foi plantado. É por isso que com um coração alegre, nós precisamos fazer esse trabalho da colheita, penso eu. É por isso que, como eu já havia pregado continuamente, dando sequência, Efésios capítulo 5, ele diz: para nós não nos embriagamos, porque isso é a dissolução. Realmente nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então isso é a ordem do Senhor para nós. Então, as pessoas do mundo, elas não somente estão embriagadas, mas elas estão embriagadas em todas as coisas, elas não estão sãs em si. Então realmente os cristãos, eles
estão diferenciados deste meio, é por isso que nós estamos cheios do Espírito Santo. Então nós conhecemos a vontade do Senhor Deus e também a fazemos. Então, realmente nós precisamos cumprir esse trabalho que o Senhor Deus ele deseja cumprir em nós. Então, esses trabalhos não acontecem através da nossa própria força, acontecem pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo ele precisa controlar a nossa vida, ele precisa ditar em nossas vidas. É isso, estar cheio do Espírito Santo. Então, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, de forma afetuosa, orar, desejar. É por isso que, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, nós devemos fazer o trabalho que nos é permitido. Então, realmente, o resultado de nós estarmos cheios do Espírito Santo é darmos os frutos do Espírito Santo. Então, é por isso que realmente um trabalhador que está plantando e colhendo, realmente da mesma maneira, o Senhor ele nos permitiu a sua vida para nós. Então, o Senhor Deus, ele através da vida, ele deseja o fruto de nós. Então, está para colher no outono, mas se tivermos somente a casca, o joio, realmente não está certo. Nós precisamos ter o fruto, o grão cheio na espiga. Então, da mesma maneira, não é somente por palavras falamos que recebemos a salvação, mas através realmente da palavra, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, porque nós já crucificamos os nossos pecados delitos, nosso homem antigo na cruz. O Senhor ele não somente lavou os nossos pecados, mas o Espírito Santo agora, realmente ele vai dominando cada momento mais a vontade da carne que está dentro de nós. Então nós estamos crucificando a vontade dessa carne na cruz. Então, da mesma maneira, esse é o objetivo, é nós matarmos, nós controlarmos. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nós precisamos fazer a vontade do Espírito para que nós não façamos a vontade da carne. Então, quando nós vivemos conforme o Espírito Santo, nós seguimos conforme a vontade do Espírito Santo, quer dizer que o Senhor, ele faz nós compreendemos a vontade do Senhor Deus, que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Quando nós vivemos obedecendo essa vontade do Senhor Deus, nós não fazemos mais a vontade da carne. Então, quer dizer que as pessoas entre nós que receberam a salvação, realmente ainda têm a vontade da carne, ainda existem os desejos da carne que estão brigando um contra o outro, estão se opondo e com certeza vai ganhar o lado que for mais forte. É por isso que quando o nosso homem interior ele se fortalece, realmente nós podemos dominar a nossa vontade da carne, nós não iremos ser persuadidos pela vontade da carne, nós iremos estar hábeis, realmente sendo ajudados por Deus para fazermos a sua vontade. É por isso que nós não vivemos conforme a carne, como em Gálatas capítulo 5, realmente a vontade da carne realmente não deve ser feita, porque ela está cheia de pecados listados nessa palavra. Da mesma maneira, realmente os pecados que nós cometíamos antes da salvação são os frutos da carne. Isso são coisas vergonhosas e isso por fim são a perdição, conforme dito o Senhor. Então, da mesma maneira, agora nós não fazemos mais a vontade da carne. Quando nós fazemos a vontade do Senhor Deus, existe o fruto que o Senhor Deus ele se alegra. É por isso que nós precisamos desejar isto do Senhor. Então, da mesma maneira, realmente quando o Senhor ele vier para nós, nós precisamos estar com frutos adequados diante do Senhor Deus. Nós precisamos nos esforçar desta maneira. Então, é por isso que agora nós temos os 9 frutos do Espírito Santo que eu continuamente preguei. E a última palavra eu disse que era a temperança. Então, como nós já vimos todas as palavras, realmente os 9 frutos que o Senhor ele já disse que é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se nós olharmos realmente na Bíblia, eu antes não havia pensado tão aprofundado sobre esses frutos, mas dessa vez eu pregando para vocês e estudando, eu percebi sobre essa temperança, essa palavra final, realmente tinha vários temas inclusos nesta última palavra. É por isso que continuamente eu estou pregando sobre este ponto. E se olharmos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele fala: todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então ele fala dessa maneira que tudo que
Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então, um atleta de Olimpíadas, ele não fica parado e depois simplesmente ele vai para a Olimpíadas. Não existe nenhum atleta que faça isso. Durante um longo período de tempo, eles treinam. Eles fazem um treinamento que às vezes realmente podem desgastar tanto da vida deles. Tem vezes que eles precisam se separar da família, eles não conseguem dormir direito, não conseguem comer, se alimentar direito. Então eles vão se restringindo, se abstendo de todas as coisas que eles gostam para vencerem. É por isso que eles utilizam de tudo que é possível. É por isso que todo aquele que luta realmente de tudo se abstém. Então, se você não restringir, não funciona. Então, um soldado que está indo para a guerra também, ele não pode simplesmente ficar parado, do nada vai para a guerra e vai vencer. É preciso fazer um treinamento durante um longo período de tempo. E durante todo esse treinamento dele existe o sacrifício dele. Então, em inglês, a temperança, nós podemos dizer em inglês self-control, é você controlar a si mesmo. Então, se nós olharmos em 1 Pedro capítulo 2, realmente ele disse para nós, restringimos essa carne que luta contra o Espírito. Então, é por isso que o Espírito que está dentro de nós agora, no momento, e a carne, o homem antigo que está dentro de nós, realmente eles brigam um contra o outro. Quer dizer que a carne, realmente ele tem as concupiscências da carne que vão contra o Espírito. É isso que nós precisamos restringir. Porque se nós não o fizermos, nós não podemos viver uma vida adequada como um cristão. É por isso que o cristão, ele fazer o que ele quer, ele não faz o que quer, o que precisa ser feito. Então, o que é que ele tanto quer fazer? Então, nós podemos ver que o nosso homem, realmente antigo dentro de nós, da carne, ele ainda tem a vontade de querer viver pelas coisas da carne. É isso que nós precisamos restringir. Então, é por isso que nós não devemos viver conforme as coisas da carne. Então isso é uma briga contra você mesmo. Então é uma coisa que você precisa evitar. Se você não quer, se você quer fazer, você precisa evitar. Realmente existe, pode ter algum sofrimento, pode ter alguma dificuldade, tem coisas que eu preciso fazer para o Senhor. É por isso que realmente é uma briga contra você mesmo, contra si mesmo. Então é por isso que nós podemos dizer que isso é a temperança. Então quer dizer que é uma briga que você precisa vencer contra si mesmo. Então você vence contra si mesmo, briga contra a carne, e assim você pode vencer contra o poder do diabo. Então existe aquela palavra, não é mesmo? Realmente eu preciso cuidar da minha carne, eu preciso controlar a minha família também, eu preciso controlar a mim mesmo. Para que assim, realmente, todo o reino possa ser controlado. Realmente, isso são um dos fatores básicos, realmente, que possui uma ordem para um rei, para um conquistador. Então, da mesma maneira, realmente, eu não consigo controlar a mim mesmo, não consigo controlar a minha própria família. Como é que eu posso fazer o trabalho de Deus? Realmente, existem diversas palavras assim do Senhor. É por isso que eu preciso realmente controlar-me, e começa desde a temperança. Então, realmente é algo chamado temperança. Realmente, se nós olharmos o seu significado, realmente, seja na pregação, em todas as formas, de forma adequada, eu preciso restringir. Quer dizer que em todas as coisas, realmente, não posso ter em sobra, eu não posso ter realmente de falta. Então, da mesma maneira, eu não posso comer muito, também não posso deixar de comer pouco. Realmente, então nós podemos dizer realmente, até fazer exercício físico, não pode fazer demasiado. Porque se você realmente se faz exercício demais, se exercita demais, isso deixa de ser um exercício e vira um trabalho. Então, da mesma maneira, realmente de forma adequada, você precisa ter um controle, você precisa ter uma restrição, é isso que nós chamamos de temperança. Então, é por isso que o cristão, essa vivência de temperança na vida de fé dele, realmente é algo muito necessário, algo muito importante. Então, essas coisas realmente são coisas que nós precisamos pensar de forma bem severa.
Então não é somente ir para a igreja, eu ouvir a palavra, louvar, e eu vou lá e assisto o que está acontecendo, e vou cumprimento os irmãos, depois eu vou lá e dou um pouco de dinheiro no dízimo e falar, terminei meu trabalho. Não, claro que não. Não é assim. Então realmente tudo se inicia desde o momento que você restringe a si mesmo. Então é por isso que isso verdadeiramente dentro de nós, realmente conforme a palavra da Bíblia, nós precisamos pensar de forma bem detalhada. Então, é por isso que existem diversas coisas que precisam ser restringidas. Então, eu preciso restringir a minha personalidade. Tem pessoas que sofrem muito por causa da sua própria personalidade. É por isso que realmente as pessoas dizem que a personalidade não pode ser consertada. Claro que a personalidade, se você deixa, você não consegue consertar. Mas o Espírito Santo pode consertar a sua personalidade. Então, até as pessoas que são muito bravas, pessoas realmente como o apóstolo Paulo, que ia atrás de cristãos para matá-los. Então o Senhor Jesus derrubou uma pessoa como o apóstolo Paulo. E o chamou para ser servo, realmente que serve ao Senhor Jesus. Transformou em uma pessoa mansa. Então até uma pessoa que era como um leão, ele se torna como uma ovelha. Então é por isso que você precisa restringir também as suas emoções, a sua personalidade. Tem pessoas que não conseguem restringir as suas próprias, sua própria emoção. Ele fica bravo, então ele grita, ele joga qualquer coisa em cima dos outros. Então chega a dar medo uma coisa dessas, não é mesmo? Então o cristão precisa restringir uma coisa dessas. O cristão é por isso que precisa orar, precisa receber a palavra. É por isso que para que ele possa restringir a si mesmo, ele precisa buscar essa graça diante do Senhor. Ele precisa controlar o seu próprio coração. É por isso que mesmo que nós todos tenhamos recebido a salvação, realmente passam-se vários anos, tem irmãos que acham que eles estão muito espirituais, mas não é assim. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, se olharmos a igreja de Corinto, e eles receberam a salvação já faz muito tempo, eles conheciam muito da Bíblia, eles faziam dom de língua, eles tinham poderes, sinais, faziam milagres, eram grandiosos. Mas o apóstolo Paulo disse que ainda vós sois como crianças dentro de Cristo. Vós estão realmente na carne, quer dizer que existem pecados que eles vão cometendo ainda na vivência deles, mas por que realmente eles não estão mais na carne? Realmente eles são pequenas crianças ainda diante do Senhor. Tá? A igreja de Coríntios, eles achavam que, nossa, mas a gente cresceu muito, a gente é espiritual demais. Até eles realmente decidiam e julgavam a apóstolo Paulo. Então realmente é algo que eles cometiam todas as vezes. Então realmente depois eles disseram, depois que passou vários anos de ter recebido a salvação, eles dizem, eu recebi a salvação faz bastante tempo, eu já cresci demais. Então, mas se nós olharmos para uma árvore para que ela possa realmente ter frutos, ela cresce ao longo dos anos e vai crescendo. Os animais também, ao passar do tempo, eles vão crescendo de forma natural. Mas a nossa carne, realmente, ela pode crescer com o tempo, mas nosso espírito, ela não cresce assim de forma natural. Realmente nós precisamos da ajuda e o cuidado do Espírito Santo para que o nosso homem interior ele possa crescer. Então, as pessoas dizem que receberam a salvação já faz muito tempo, mas você tem um problema e nem sabe se ele recebeu a salvação, ele não tem uma vivência adequada como cristão, então tudo isso é um grande problema. Então mesmo que você tenha recebido a salvação, realmente você ainda é uma criança muito pequena. Então é por isso que é uma pessoa que cresceu, realmente é uma pessoa que sabe restringir, controlar a si mesma. Vamos procurar a palavra de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 24, versículo 23. Versículo 23. Sobre o que tudo se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então tem muitas coisas para se guardar, mas principalmente você precisa guardar o seu coração. Então, o que significa você guardar o seu coração? Quer dizer que você precisa controlar muito bem. Então, como você precisa guardar bem a casa, então como da mesma maneira, realmente se você tem algum problema,
Você precisa tomar cuidado para que esta vida realmente ela não se expanda demais em seus desejos. Realmente é muito importante você controlar a sua própria vida, você cuidar do seu próprio coração. Então nós não sabemos para onde o nosso coração ele vai se inclinar. Então uma pessoa já disse antes, ele falou, o meu coração nem eu sei. Então claro, realmente nem ele sabe sobre ele mesmo. Então o coração da pessoa ela vai mudando e ele também se assusta com isso. Então quer dizer que através da palavra o seu coração precisa ser guardado. Então guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então você precisa guardar o teu coração, para que o poder, o trabalho do Senhor Deus, ele possa trabalhar. Então, se você não consegue controlar o seu coração, o que será que vai acontecer? Então o Senhor Deus ele não força o coração dele para ajudar, realmente para controlar. Claro que ele faz, mas o Senhor ele faz o quê? Ele nos permite a liberdade. Olhe como ele permitiu a Adão o jardim do Éden. E o Senhor Deus permitiu para que o Satanás pudesse tentar. E o Senhor ele já disse, se você comer daquele fruto certamente morrerás. O Senhor já disse, mas o diabo ele disse para comer. Então comendo ou não, ele escolheu para pecar. Então, o Senhor Deus ele não criou o ser humano para ser um robô. O Senhor Deus ele permitiu a liberdade, mas o Adão usou a liberdade de forma errada. Nós também somos a mesma coisa agora. Nós recebemos a salvação ou não, realmente é a nossa liberdade. O Senhor força a nós para recebermos a salvação? Não. É por isso que nós todos realmente recebemos a salvação. Realmente o Senhor ele pode nos ajudar, o Senhor ele nos conduz. Então, após recebermos a salvação, realmente nós, se não desejamos a palavra do Senhor Deus, não vivemos pelo Senhor, realmente nem o Senhor tem como nos ajudar. O Senhor Deus ele não deseja nos controlar forçadamente. Então, ele disse realmente pedir, então ele é dar-se-vos. O Senhor, se você não pedir, não tem como o Senhor ele dar. Então, realmente, se vocês não obterem, é porque vocês não pedem. Realmente, se vocês não tiverem coração de afeição buscando ao Senhor, o Senhor ele não vai dar. Realmente, você quer fazer algum trabalho, mas já que o cristão ele não deseja, mesmo que o Senhor Deus ele queira fazer, ele não tem como fazê-lo. Então, esse problema é algo que nós precisamos pensar muito bem. Então, nós precisamos guardar bem o nosso coração. Vamos procurar Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então realmente é uma pessoa melhor, que ele tarda de irar seu coração, é melhor do que um guerreiro. Mas tem pessoas que quando ele está realmente de mau humor, ele já manifesta a sua raiva, a sua ira. Ele fala de qualquer jeito para as pessoas, ele xinga. Ele pode realmente partir para o soco. Então, realmente ele causa diversos problemas. É uma pessoa que não consegue controlar a si mesmo. Então, mas uma pessoa que realmente está para realmente se controlar, realmente ele precisa controlar a si mesmo. Em vez de você bater e vencer do outro, você precisa realmente bater e controlar a si mesmo. É melhor do que o poderoso. Então, até o oponente que ele bate realmente nos outros, mas não consegue se controlar, ele não é um verdadeiro poderoso, ele não é um verdadeiro guerreiro. Então, nós não estamos lutando aqui para vencermos de nós mesmos, para lutar, vencermos os outros, nós estamos aqui para vencermos de nós mesmos. Então, para nós vencermos contra os espíritos malignos, realmente nós precisamos vencer contra nós mesmos. Então, uma pessoa que controla a si mesma é melhor do que uma pessoa que toma a fortaleza. Então, para você controlar, tomar a fortaleza, então você precisa tomar essa fortaleza para que você possa controlá-lo. Então, mais do que você controlar o castelo. Então, uma pessoa que controla o castelo é melhor do que uma pessoa que controla realmente o castelo.
Então, realmente, da mesma maneira, realmente você controlar o seu coração é um problema muito importante, é um problema muito grande a se resolver. Então, como é que você consegue controlar a si mesmo? Então, nós oramos, nós desejamos a palavra, nós precisamos receber a ajuda do Espírito Santo. Então, é por isso que nós controlamos a nós mesmos, nós controlamos o Senhor, estamos sendo controlados diante do Senhor. É o trabalho. Realmente vocês acham que vocês estão controlando bem o coração de vocês? Então nós controlamos nosso coração, a nossa vivência. Algumas pessoas que realmente ouvem xingamentos de outras pessoas, pode aguentar, pode ter paciência? Não, não é. Mas olha o Senhor Jesus, ele quando realmente foi ameaçado, ele não ameaçou, quando ele realmente foi torturado, ele não torturou aquelas pessoas. O Senhor Jesus realmente ele foi blasfemado contra várias pessoas, mas o Senhor Jesus ele não disse nada diante daquelas pessoas. Por fim, ele somente decidiu e pediu somente ao Senhor Deus que decide tudo através da justiça. Então, mas por que os cristãos eles não têm realmente essa paciência diante do Senhor Deus? Eles vivem conforme a sua própria emoção. Então, realmente eles não conseguem controlar a si mesmo. É por isso que realmente você precisa tardar em se irar. Você precisa controlar bem o seu coração. Então, vamos trocar Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o coração que não pode conter o seu espírito. É uma pessoa que não consegue controlar o seu coração. Para você controlar o seu coração, realmente já foi dito até agora. Realmente nós temos diversas coisas em nosso coração, em nossa vivência. Então, mas nós realmente ainda temos diversas coisas em nosso coração que nós precisamos controlar muito bem. Porque senão, se uma pessoa que não o faz, então ele é como um castelo que sim, está sem um muro, que quebrou-se. Então, realmente quebraram o muro do castelo, quebraram o castelo, tudo. Realmente, como é que você pode impedir os inimigos de entrarem? Quer dizer que você está em uma posição realmente de insegurança, sem defesa. É por isso que é uma pessoa que não consegue controlar a si mesmo. Pode acontecer diversos problemas. Realmente, primeiro, a questão da temperança. É por isso que existem diversas palavras assim na Bíblia. Então, se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 3 e 4, realmente nós todos, quando antes estávamos em nossos pecados, sermos mortos em pecados, nossos delitos, realmente nós todos recebemos essa grande ajuda diante do Senhor Deus, porque antes nós éramos presos ao espírito do príncipe da potestade do ar, o diabo, que ainda opera nos filhos da desobediência. Ele continuamente está fazendo com que o pecado realmente seja germinado em nossos corações. Então, antes nós recebemos a salvação, nós também vivíamos seguindo o diabo, o príncipe da potestade do ar. Quer dizer que nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne. Então, nós vivíamos fazer a vontade do mundo. Realmente quer dizer que nós vivíamos fazendo a vontade do diabo. Quer dizer que realmente nós vivíamos conforme o nosso próprio desejo, a própria emoção, o que a carne deseja. E isso que o diabo ele se agrada. O diabo ele utiliza a nossa vida para que nós pequemos. Então ele faz com que dentro do coração da pessoa que recebeu a salvação também, realmente ele não consegue roubar a salvação, mas ele estraga a vida de fé dessa pessoa. Então realmente fazer viver conforme o pecado dentro de si, para que ele não consiga viver conforme a vontade do Senhor Deus. Realmente do jeito que ele deseja, mas quem o faz? É o diabo que o faz. É o diabo que faz, ele fala, não pode fazer, não tem problema. A outra pessoa fala, eu recebi o perdão dos pecados para sempre, por que eu vou para o inferno? Então ele fala, tudo bem se eu pecar de pouquinho em pouquinho. Como assim? Você é uma pessoa que realmente recebeu a salvação? Então nós ainda temos o homem antigo dentro de nós, mas realmente nós não podemos pecar como se fosse um hábito do jeito que nós bem desejamos. Nós não somos mais assim. Então, como é que nós podemos pensar numa coisa dessas?
Nós temos recebido o perdão dos pecados para a eternidade. Quer dizer que o Senhor perdeu nossos pecados para que nós possamos sair pecando quando nós quisermos? Então Ele não nos chamou para que nós realmente vivíssemos só por nós negando diante do Senhor Deus. Ele chamou para que nós pudéssemos viver santos como o Senhor. Nós precisamos ser santos como o Senhor Deus, nosso Pai. Então, da mesma maneira, realmente nós todos que estamos vivendo diante do Senhor Deus, nós para chegarmos até essa imagem de Cristo, precisamos nos esforçar. Então, mas você realmente mentir para si mesmo, realmente não pode ser assim. Então, a vida de fé não é uma vivência igual a esta. Então, quer dizer que agora nós realmente éramos o que? Filhos das desobediências, porque vivíamos contra o Senhor. Realmente, desde a origem já éramos filhos da perdição, filhos da maldição. Então, mas aí fomos discernidos daquele meio, não é mesmo? É por isso que agora já não tem mais o seu próprio desejo, controla a sua carne. É por isso que acaba com esse coração arrogante. Então, a pessoa que recebeu a salvação, agora ele viver diante do Senhor Deus. Realmente ele desejar crescer, ele desejar se manifestar. Ele ter um coração arrogante. Será que está certo? Não está certo. O Senhor ele disse, eu sou manso e humilde de coração, toma o meu jugo e aprendei. Misericórdia quero. Então realmente da mesma maneira, o Senhor ele ter lavado os pés dos seus discípulos, da mesma maneira, é um trabalho sujo, que somente servos, escravos fazem, o Senhor Jesus o fez. O Senhor Jesus ele se tornou mestre e Senhor, é por isso que lavou os seus pés, então para que eles possam fazer o mesmo que o Senhor faz. Realmente o Senhor mostrou o exemplo para eles de forma tão humilde. Então os discípulos eles estavam brigando entre eles, dizendo, quem é maior, quem é melhor. Eles faziam isso desde quando o Senhor realmente estava ali. Realmente, quer dizer que antes do Senhor Jesus morrer, todos eles estavam no meio do pecado ainda. Eles ainda viviam nos seus próprios pensamentos. Antes de receber a salvação, eles brigavam entre eles, dizendo, quem é grande, quem é melhor. Realmente não pode ter uma pessoa assim. Então, após eles receberem a salvação, eles viveram somente para pregar o Evangelho, se esforçando, dedicando ao máximo. Mas por que os cristãos, atualmente, eles não têm isso dentro deles? Realmente, eles vivem como se isso fosse algo lógico. Realmente, você precisa decidir dessa maneira? Não, não é. Então, realmente, você precisa controlar a sua arrogância dentro de si. Você precisa controlar os pecados realmente sexuais também. As pessoas do mundo, se nós olharmos na televisão, seja o professor e que não sei o que, ele assediou a sua aluna ou na empresa teve um caso de estupro, ou realmente são coisas realmente vergonhosas de se colocar à boca, mas realmente acontece continuamente. Nós vemos notícias e notícias. E essas são coisas que vieram ao público. Imagine aquelas que nem viraram notícia. Então, são como uma doença. Então o problema isso não é o Covid. Realmente o pecado neste mundo, realmente das pessoas que realmente estão com o coração totalmente estragado. Então o cristão ele precisa se tornar limpo desse meio. Então se ele não se tornar limpo realmente sexualmente, não tem como dizer que essa pessoa é limpa. Então realmente dentre os desejos da carne, então a pessoa que vive realmente dos desejos, realmente das dissoluções, do pecado, realmente são os pecados que o Senhor Deus ele mais odeia. Então, mas realmente as pessoas eles se dizem limpos, puros, mas realmente como que essa pessoa é pura? Realmente a pessoa mais coitada, mais suja, que vive do pecado sexual. Então você precisa ser discernido deste meio. Então vai de pouco a pouco, vai ali às escondidas. Mas não pode ser assim. Realmente ele precisa controlar. Mas as pessoas também eles viverem das dissoluções do jeito que ele bem entender. Ele vive como se fosse um cavalo realmente selvagem, desejando correr e fazer o que ele quiser. Realmente é difícil você domar um cavalo
selvagem. Então quer dizer que isso realmente é a pessoa viver das desobediências diante do Senhor Deus. Porque tem pessoas que mesmo você fale, realmente mesmo pregando, ele fala, eu não quero, mas por que você continuamente falando para eu fazer isso ou aquilo? Então, até ele ouvir a palavra, ele fala, eu não quero. Ele tem essa preguiça de não obedecer à vontade do Senhor Deus. Por que não consegue controlar isso do seu coração? Então, o Senhor, ele realmente para nos amar, para nos salvar, realmente ele se dedicou até à morte para nós. Mas será que eu não consigo nem morrer, nem consigo fazer uma coisa pequenininha, eu não consigo fazer e eu falo que estou servindo ao Senhor? A pessoa não mexe nem o dedo. Então, as pessoas que vivem no meio da preguiça, realmente tem muitas coisas que precisam ser controladas. Mas já que você fala continuamente a mesma palavra, realmente o que vocês acham? Vocês estão cansados de ouvir essas coisas? Vocês precisam ouvir continuamente, ouvir novamente, ouvir mais uma vez. Então por quê? Porque não foi consertado até agora. Então precisa controlar até as coisas que são para comida também. Então você comer demais também. Realmente tem muitas pessoas que não estão conseguindo comer e estão morrendo, mas tem muitas vezes que nós comemos demais, é por isso que passamos mal. Então nós queremos comer coisas gostosas, coisas melhores, comer coisas mais saborosas. Então, mas essa pessoa vai para a obesidade, passa mal e não consegue tirar peso. Então o cristão ele precisa controlar a si mesmo. Então tudo isso precisa ser controlado. Precisa controlar a sua vivência. Então não é para comer muita coisa cara, muita coisa gostosa. Não é para ficar procurando essas coisas. Não é para realmente se esforçarem tanto para alegrarem esse desejo da carne que tem em si. Então é por isso. Realmente até a fala precisa ser controlada. Então, porque realmente precisa controlar até as coisas que você queira dizer. É por isso que em Tiago, capítulo 3... É por isso que essa língua, realmente ela é o mal que não descansa. Quer dizer que esse fogo sai do inferno. É uma palavra realmente muito medonha. Então com esta língua realmente não sabemos quanto que nós pecamos. Então os cristãos eles não podem mentir com essa língua deles. Realmente eles não podem falar as coisas que são mentiras como verdade. Realmente não podem falar coisas que realmente ofendam as outras pessoas. Realmente precisa viver com uma pessoa que realmente pode dar benefício para outra pessoa. Então, para isso você precisa controlar a sua própria língua também. Então, realmente, muitas pessoas dizem que a própria língua não tem como ser controlada por outras pessoas, mas o Senhor, Ele controla até a nossa língua. Então, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos remir toda a nossa vida. Quer dizer que a vida preciosa que nós temos recebido, nós não podemos desperdiçar. As coisas que nós precisamos restringir, realmente ter a temperança, realmente são diversas. Então, mas a pessoa não pensa em nada, ela vive de qualquer jeito. Realmente vive do seu conforto. Será que isso está certo? Então, isso não é vida de fé. Realmente ele precisa conseguir controlar a sua própria vida, porque o Espírito Santo ele deseja controlar a nós mesmos. E é por isso. Mais uma coisa que o Senhor realmente é importante diante do Senhor, que eu já disse na outra vez. Realmente o cristão ele viver da oferta que, diante do Senhor Deus, realmente é algo muito importante. Enquanto nós vivemos neste mundo, realmente todas as pessoas elas vão viver neste mundo, elas gastam dinheiro e morrem. Os estudantes também, eles estudam esforçadamente. Então realmente eles vão para um trabalho bom, eles vão para um emprego muito bom, para viverem desse jeito. Então, mas enquanto vivem neste mundo, as coisas deste mundo realmente são coisas tão importantes que não devem faltar. Então, mas os cristãos realmente eles precisam controlar muito bem esse próprio pensamento. O que significa que acontece com isso? Quer dizer que realmente ele gastar do jeito realmente esforçado e falar, agora eu vou usar esse bem diante do Senhor Deus da melhor forma possível. E é isso que fala, isso que é temperança. Então você controlar o desejo
realmente de ter as suas próprias coisas. Realmente, claro que isso parece algo lógico, mas isso nós não podemos passar de largo. Então, o cristão, realmente ele falará, o meu não é meu. Ele precisa saber que a vontade do Senhor Deus é dele. Então, mas ele fica buscando o seu próprio desejo, desejo da carne. Então, realmente, as pessoas que são assim, realmente é um grande problema. Então, é por isso que você precisa controlar muito bem esse desejo. Então, é por isso que 1 Timóteo capítulo 6, realmente o Senhor ele já disse, realmente nós estamos servindo ao Senhor nessa vivência pura diante do Senhor Deus e torna um grande benefício para nós, porque verdadeiramente o coração mais importante é nós temos aqui o coração de nos sujeitemos ao Senhor. Nós sabemos a nossa vida, nós vivemos diante do Senhor Deus, nós nos satisfazemos com o Senhor. Então quer dizer que nós precisamos nos contentar com o que tem para comer e beber. É isso que nós precisamos contar, é vestir. Mas as pessoas elas desejam ganhar mais, ter mais. Elas querem viver numa casa maior, comer algo melhor, vestir algo melhor. Querem viver uma vida mais farta, abundante. É isso que precisa ser controlado. Então, como que o Senhor ele sofreu tanto? Como que o Senhor ele viveu realmente tão empobrecido? E o apóstolo Paulo, como que era? Para pregar o evangelho, ele se esforçou realmente demasiado. Realmente ele quase morreu diversas vezes. Ele realmente foi torturado diversas vezes. Ele quase morreu. Ele realmente pregou o evangelho esforçadamente para que, mesmo ser abandonado, jogado no meio da rua, ser apedrejado, lançado para a morte, ele voltou, acordou e foi pregar o evangelho, mesmo na fome, mesmo no frio, mesmo na tristeza. Realmente todos os apóstolos do Senhor o fizeram. Então, como é que nós vivemos tão bem agora? Então, se nós olharmos isso como um geral, realmente nós não conseguimos comer bem, realmente não conseguimos viver bem, realmente nós olhamos, olha que pessoas coitadas, mas se nós compararmos com essas pessoas pobres, nós podemos dizer que nós estamos vivendo numa alta classe. Então, mas nós queremos somente ver as pessoas que vivem melhor do que a gente. Nós nem olhamos para as pessoas que vivem pior do que nós. Quando nós olhamos para as pessoas, nós precisamos pensar que estamos vivendo muito enriquecidos. Então, seja pobre ou não, nós precisamos nos contentar com o que o Senhor Deus nos deu. Quer dizer que isso é a vida de fé. As pessoas continuamente têm cobiças, sempre querem ter a sua própria satisfação. E por conta própria. Ele vive do seu próprio desejo e isso não é adequado para o cristão. Então, mesmo que viva realmente vestindo da roupa boa ou ruim, realmente precisa ter essa firmeza, dizendo, eu sou filho de Deus. Então não pode largar esse orgulho de cristão. Então é por isso, realmente esse coração da temperança. Então nós precisamos utilizar esses bens que foram dados pelo Senhor Deus de forma bem cuidadosa, bem controlada. Quer dizer que nós precisamos ser a atalaia, os guardas, as sentinelas que são realmente fiéis, esperando. Porque o sentinela é aquele que guarda as coisas do rei, o mordomo que cuida das coisas do rei. Quer dizer que o Senhor me deu a juventude, me deu o dinheiro, me deu os bens, me deu toda a saúde. Tudo isso foi o que o Senhor Deus ele permitiu para mim. E eu somente sou um mordomo que cuida dessas coisas. Quer dizer que eu preciso fazer conforme a vontade do dono. Então, só porque você está comigo, então eu acho que é meu? Não, realmente nós somos comprados com preço. Como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, realmente nós já não somos mais nossos. Nosso corpo, a nossa vida, realmente tudo foi comprado com preço diante do Senhor. Por isso que o nosso corpo agora realmente é para o Senhor, para a glória do Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então agora nós precisamos saber muito bem disso. Então viver ou morrer, eu sou do Senhor. Se é a vontade do Senhor, eu morro. Se for a vontade do Senhor, eu vivo. Eu faço isso, aquilo. Se não for a vontade do Senhor Deus, eu não o faço. Não é?
Então, se esse problema não for resolvido, continuamente dizendo. Então, quer dizer que precisa ser um mordomo fiel, um mordomo sábio, um mordomo que conhece as coisas do dono, aquele que faz conforme a vontade do dono. É por isso que ele é ser fiel. Por isso que como é que nós vamos fazer ao ver do Senhor? Então eu sou realmente um servo fiel, verdadeiro, fazendo esse meu papel. É isso que eu preciso refletir. Então vamos procurar primeiro Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Algumas vezes o Senhor Deus ele nos enriquece, outras vezes ele realmente nos empobrece. Em certos momentos ele realmente nos exalta, outros nos abaixa. Então, por que ele escreveu uma palavra destas na Bíblia? Quer dizer que o Senhor ele não simplesmente nos exalta, nos enriquece, nos dá as coisas boas. Então, por que será que o Senhor Deus, se Ele sempre nos enriquecesse, seria bom, mas Ele não faz isso. Ele nos enriquece, certas vezes nos empobrece, certas vezes nos exalta, nos abaixa. Por que Ele fica fazendo isso? Levantando e soltando, levantando e soltando. Para nos treinar. Então, quando nós somos ricos, como é que nós vivemos? Quando nós somos pobres, como é que nós vivemos? Então, quer dizer que realmente se o Senhor ele exalta, você tem um coração arrogante ou não? Então, realmente, se você está decepcionando, se você está realmente desesperado quando você está na dificuldade, então isso tudo é para que o Senhor ele possa verificar. E vamos trocar a palavra de Jó, capítulo 1. Procuramos na Bíblia, se eu acho que seria melhor. Logo na frente de Salmos, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 3 eu irei ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Este homem chamado Jó, ele não está em uma lenda, ele não é de um mito. Então, se olharmos no Novo Testamento, eles aprenderam sobre a paciência de Jó. Em Tiago capítulo 5 já disse isso. Então ele viu o fim que o Senhor permitiu a ele. Então esse homem chamado Jó, então ele é honesto, ele é um homem temente a Deus, é um homem que partiu da maldade. É por isso que realmente o Senhor, ele já disse na frente de todos, vocês viram uma pessoa igual a Jó? Então, o Senhor, ele realmente abençoou a Jó. Então ele tinha 7 filhos, 3 filhas, são 10 filhos no total. Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 500 juntas de bois, 3.000 camelos. Realmente, se são 500, quer dizer que são 1.000 bois.
E ele tinha 500 jumentas também. E ele tinha muitíssimos dos servos. Então ele era o maior do que todos os do Oriente. Quer dizer que é um homem incrível, não é mesmo? O Senhor Deus abençoou a vida dele. Então, mas o que aconteceu? 그런데 어떻게 됐습니까? 하나님이 마귀가 하나님이 Então o diabo começa a falar: ah, o Senhor Deus ele abençoou a ele, é por isso que ele serviu ao Senhor Deus. Senhor, tome as coisas de Jó e vê se ele vai realmente servi-lo. Então o Senhor falou: não é, mas vamos fazer? Então vamos ver, vamos provar. E depois o que aconteceu? 어떻게 했습니까? Então os 10 filhos, todos morreram. A casa foi derrubada e eles morreram ali. 적당들이 와서 Então vieram os salteadores e levaram todos os seus bens, que são os animais da época, mataram os seus servos. 죽였습니다. Então da noite para o dia ele perdeu todas as suas coisas. Mas mesmo assim, Jó, ele disse: quem deu é o Senhor Deus e quem toma é Deus. Então é por isso que para que o nome do Senhor seja louvado. Então, ele não murmurou contra o Senhor Deus, já que o Senhor Deus o deu. Então, já que o Senhor Deus somente levou de volta. Então qual é o problema disso? Não tem problema algum. Então o diabo ele começa a falar: ah, Senhor, é porque a saúde dele está preservada, é por isso. Senhor, realmente faça ferir a sua carne. Então com certeza ele vai blasfemar contra o Senhor Deus. Então o Senhor disse: ah, então não mexa com a vida dele. Então fez com que todo o corpo dele fosse adoecido, mas ele não mexesse com a vida, não tirasse a vida dele. Então ele realmente sofria tanto coçando a sua carne, ele amaldiçoava a sua própria vida, mas não amaldiçoou o Senhor Deus. Mas e a esposa de Jó? O que ela disse? Ela disse realmente: ah, murmure contra o Senhor Deus e morra. Realmente como é realmente um formato tão triste? É porque o Jó tem um pecado? Não, não é. Por que é assim? 왜 그렇습니까? O Senhor Deus ele queria testar a Jó. Então vamos ver capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 진짜하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라. Continuamente ele disse isso. Então, já que veio nu, realmente vamos retornar para Deus nu. Então, quem Deus é Deus, quem toma é Deus. Então, para que o nome de Deus seja exaltado. O que vocês acham sobre isso? É por isso que o Senhor Deus ele dá e também toma. Tá, até o momento também o Senhor Deus o faz do mesmo jeito. É por isso que quando não houve nenhuma pessoa que buscasse a Deus, e o Deus ele escolheu a Abraão. É por isso que disse para Abraão para ele sair da casa de seu pai e ir para a terra que te ordenei. Então realmente te farei uma grande nação, te farei a origem da bênção. Eu quer dizer que o Senhor, ele já disse isso para Abraão e prometeu a bênção para ele. Abraão, conforme a palavra do Senhor Deus, ele saiu do Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã. O que aconteceu ali? Será que ele viveu bem, comeu bem? Vamos para a palavra de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 10. A partir do versículo 10 ao versículo 15 eu irei ler. Então,
E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Quer dizer que aquela terra é a terra de Canaã, onde ele estava. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher famosa à vista. E será que quando os egípcios te verem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti te guardarão em vida. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então Abraão, quando foi para o Egito, então ele viu que ela era muito formosa para eles. Então é por isso que até os servos realmente foram e elogiaram sobre ela. Então é por isso que ela foi tomada para a casa de Faraó. Então foi para a terra de Canaã, mas chegando lá estava tendo uma fome muito forte. Então o que está acontecendo aqui? O Senhor ele disse para ir para a terra de Canaã, mas o Senhor fez com que houvesse uma fome naquela terra. Então, naquele tempo, realmente não é construir uma casa igual agora. Realmente no tempo de Abraão, as pessoas construíam uma tenda e eles iam se movimentando, passando por lá. Então antes eles viviam muito assim com tendas e barracas. Então claro que de forma simples. Realmente ele tentou fugir da seca e ir para o outro lugar, porque o Egito, mesmo que ele sofresse a fome, eles têm o rio Nilo, então eles conseguiram se manter. É por isso que ele desceu para o Egito. Então indo para o Egito. A esposa de Abraão, ela era realmente muito formosa, eu acho. É por isso que as pessoas do Egito, tinha a pele bem escura, queimada, mas a Sara ela era muito bonita, tinha uma pele muito boa, então realmente que era mais branca que eles, a cor. Então eles realmente pensavam: minha esposa, você é uma moça tão formosa, mas se o povo do Egito verem que você é a minha esposa, eles vão tentar me matar e irão tomá-la. É por isso que onde quer que vamos, realmente me chame de irmão, tá bom? Então você vai dizer que é a minha irmã mais nova, tá bom? Então assim eu não irei morrer. Então, olhem só isso. Para que ele pudesse viver. Ele falou: eu posso perder a minha esposa? Então por que será que ele é uma pessoa tão individualista? Então ele quase perdeu a sua esposa Sarai. Ele perdeu para o faraó. Se o Senhor não tivesse interferido, tinha sido tomada por completo para o faraó. O que está acontecendo aqui? Então, primeiro, se o Senhor ele disse para ir para a terra de Canaã, então ele precisa estar lá, orando, esperando diante do Senhor, porque o Senhor irá recebê-lo. Então, mas ele não pergunta nada para o Senhor. Ele fugiu da seca, ele saiu da terra de Canaã e foi para o Egito, e agora querendo viver de forma individualista, que prezava somente o seu benefício. Claro que o Senhor estava com Abraão e impediu que isso acontecesse e cuidou muito bem da vida deles. Mas realmente as consequências desse acontecimento realmente prevaleceram. Nós podemos dizer que Abraão realmente ele fracassou, falhou no primeiro teste de Deus. Se o Senhor ele disse para ir para a terra de Canaã, o Senhor ele está dizendo que irá se encarregar. Então, o Senhor está dizendo realmente, se o Senhor tivesse dito para fugir da seca, da fome, vá para o Egito, então ele poderia ter ido. Mas o Senhor ele não disse nada, era só esperar. O Senhor ia deixar ele morrer de fome? Não, não iria. Então, em certos momentos, o Senhor, através da sua palavra, e com certeza, realmente ele age, pode mostrar realmente o seu poder
O seu desejo é realmente diferente do nosso pensamento. Por que será que eu, servindo o Senhor Deus, tem tanta dificuldade? Por que nada funciona? Por que eu vivo assim, né, realmente no sofrimento? Ou será que Deus não está comigo? Podemos pensar assim. Mas se você tivesse vivido conforme a palavra do Senhor Deus, tem que guardar o seu lugar ali. Mesmo que esteja dificuldade, mesmo que morra ou viva diante do Senhor. Vocês acreditam que vocês são mais sábios do que a palavra do Senhor? Então, nesse momento que a pessoa demonstra o seu próprio desejo, o seu próprio pensamento, a sua própria maneira, os seus métodos maus, o ser humano se torna assim. Então é por isso que nós precisamos pensar sobre esses problemas também. Então, o Senhor Deus, Ele realmente nos testa em certos momentos. Ele nos treina, Ele nos realmente ensina. O Senhor Deus, Ele nos dá, Ele toma. Em certos momentos, Ele promete a bênção, mas também promete o sofrimento. Então, vamos procurar Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8 do Antigo Testamento. Versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, se olharmos no versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então, se nós olharmos aqui, durante 440 anos, durante 400 anos eles viveram como escravos no Egito. O Senhor mandou Moisés para fazer as 10 pragas no Egito, para trazer as 10 pragas, para tirar o povo de Israel. E eles passaram pelo Mar Vermelho junto do povo de Israel e foram para a terra prometida do Senhor, a terra de Canaã, os conduzindo. E o que aconteceu no meio desse percurso? Bom, durante os 40 anos, realmente o Senhor os fez andar pelo deserto. O Senhor os testou. O Senhor permitiu a sua palavra para ver se eles obedeciam ou não da palavra do Senhor Deus. Então os guiou para provar se estavam em seu coração, realmente como estavam, se guardariam os seus mandamentos ou não. Então o Senhor os rebaixou, os exalta. Então o Senhor os deu maná que eles não conheciam. Então eles estavam com sede, o Senhor rachou a rocha e deu a água para eles. De dia permitiu as nuvens, de noite com a coluna de fogo os conduziu, os protegeu. Então durante 40 anos a roupa deles não se envelheceu no deserto. Então se a roupa se envelhecer, como é que eles vão fazer a roupa no deserto? Não tem como, porque eles não tinham algodão. Mas a roupa deles não se envelheceram, os calçados não se desgastaram. Então quer dizer que pelo milagre o Senhor os protegeu. Mas o problema é que o Senhor, Ele exalta e também os rebaixa. Então o Senhor dá água, o Senhor também tira esta água deles. Então, da mesma maneira, o Senhor continuamente poderia dar a paz, o descanso para eles. Mas o Senhor queria verificar se eles iriam guardar a sua palavra ou não. Então, o povo de Israel, quando eles recebem alguma coisa, eles ficam felizes. E quando falta um pouco, eles já começam a reclamar. Ah, vocês querem nos matar? E já começam a reclamar. Então, eles começam a falar, ah, nossos filhos estão para morrer, nós estamos com sede. Eles queriam matar o Senhor, eles queriam murmurar, matar Moisés, murmurar contra o Senhor. E o que aconteceu?
Josué e Caleb. Tirando esses dois, todo o restante morreu no deserto. É por isso que em Hebreus, capítulo 4, o povo de Israel que saiu do Egito, por terem desobedecido contra o Senhor Deus, não terem querido no Senhor, todos eles morreram. Eu quero dizer que o Senhor os testou. Então eles foram o quê? Desclassificados, eliminados. Durante 40 anos. 자, 하나님이 Então o Senhor Deus, Ele está junto conosco. 세상 사람들 Mas as pessoas do mundo parecem que estão vivendo tão bem. Eu quero viver pelo Senhor, mas por que eu não consigo viver tão bem? As pessoas falam, eu quero viver pelo Senhor, mas parece que tudo está errado, nada funciona. Na Bíblia aparecem diversas palavras assim. 형통하고 수를 누리고 세력이 Realmente os ricos, os ímpios, eles se enriquecem, eles têm as suas riquezas, mas por fim a vida deles se passam em choro e ranger de dentes. Então, eles irão para o inferno eterno, no juízo final. Então o ímpio, ele está prevalecendo, ele está prosperando. Qual o sentido disso? Eu estou vivendo pelo Senhor, mas eu estou passando por tantas dificuldades. Como é a minha vida? Então, é por isso que eu quase fui derrubado. Eu quase murmurei contra o Senhor. Então, aparecem palavras assim em Salmos em diversos lugares da Bíblia. Então o Senhor, Ele está junto conosco e na palavra está dessa maneira. Então, na verdade, na realidade é diferente. Então por que que a pessoa é assim? Precisa desconfiar da palavra do Senhor Deus? Então, o apóstolo Paulo, ele foi pregar a palavra, ele foi aprisionado, 깊은 옥에 갇혔어요. e ele quase morreu, foi parar nas masmorras, e ele nas masmorras junto de ratos, num lugar realmente frio, sem nada. Será que ele ficou murmurando contra o Senhor? Ele chorou? Não, ele louvou e orou ao Senhor. E enquanto pregava também, ele foi aprisionado numa prisão bem profunda. E o Senhor de noite disse, Paulo, não temas. Então, como tens testificado a mim aqui, realmente testificarás a mim em Roma também. Mas ele poderia pensar, Senhor, por que me deixou apanhar tanto? Me deixou ser torturado, aparecer na prisão e depois o Senhor Deus aparece para ele e fala, Paulo, não se preocupe, não temas, eu estou contigo. Então, como assim? Que palavra é essa do Senhor Deus dizendo que está com ele? Então, pessoal, realmente o cristão não é que está realmente isento do sofrimento. É no sofrimento que o Senhor está conosco. O Senhor nos permite a força para vencermos o sofrimento. É essa a diferença. 어떤 사람 구원받은 Realmente, como que as pessoas que não receberam a salvação, as pessoas que receberam a salvação têm tanta dificuldade, têm tanto sofrimento, eles reclamam, mas é porque não sabem. 하나님은 우리를 O Senhor, Ele está nos treinando em certos momentos para nos testar. Ele nos dá muitas dificuldades, muitas tentações, 들어가게 합당 e para nós nos tornarmos pessoas aptas para entrarmos no reino do Senhor, para nós recebermos maiores glórias. 잠깐 Então, realmente, não é porque eu estou no sofrimento que o Senhor não está comigo. Quer dizer que o Senhor ele nos abandonou? Não, não é. Não é esse o significado. 편안하고 뭐 Então, se eu estiver na paz, eu falo, nossa, Senhor Deus me abençoou. Mas aí quando eu estou na dificuldade, eu falo, ai Deus, por que me abandonastes? É isso? Então, realmente, a nossa vida... Se nós olharmos para a nossa vida, nós somos muito gananciosos. Nós só olhamos as coisas que estão visíveis aos nossos olhos agora. Então, nós precisamos agir na fé. Se nós vivemos pela carne, não está certo. Olhe para a vida de apóstolo Paulo. O Senhor Deus estava com ele e o poder estava com ele, mas a vida dele era cheia de sofrimento, tristeza, 연속이었어요. era fome, nudez, mas no fim ele morreu decapitado. Mas ele pensava nisto como a maior glória que poderia ter diante do Senhor Deus. 바울에게 A graça que o apóstolo Paulo tem recebido era tão grande, que ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Então ele foi em diversos lugares.
Então realmente ele ouviu palavras que o homem não conseguia falar. Então ele realmente, as pessoas achavam que iam pensar que era realmente que ele pudesse se tornar arrogante, que ele poderia se tornar realmente exaltado. É por isso que o Senhor permitiu a doença de pele para ele. O espinho na pele, a espinha na pele, realmente ela não mata, mas ela dói. Então o Senhor realmente disse: a minha graça basta a você. Então, porque realmente o meu poder realmente aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quer dizer que realmente o apóstolo Paulo, se ele ficasse muito arrogante, ele poderia realmente se exaltar. É por isso que o Senhor permitiu essa doença para ele. É por isso que realmente nas fraquezas, mesmo na dificuldade, na tristeza, realmente na tribulação, ele disse que ele se alegra no Senhor. Porque é para permitir que o Espírito do Senhor permaneça nele. É por isso que realmente, é por isso que na fraqueza ele é forte. Então, mas se for arrogante, se você cair na sua arrogância, a avareza, realmente pode ser que essa pessoa realmente perca essa grande graça do Senhor. Então, quanto nós somos fracos, mais precisamos depender do Senhor. Então, nós precisamos perceber que o Senhor ele está junto conosco no meio da dificuldade. É isso que nós provamos. E é por isso. Então, esses problemas nós precisamos pensar bem ao fundo. Então, mesmo que nós tenhamos a dificuldade, o sofrimento, Deus não está conosco. É isso? Não é. O Senhor Deus, ele está nos testando. Nós podemos testar a Deus? Não é possível. Então, vamos trocar Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7 ao 9. Provérbios, capítulo 30, versículo 7 ao 9. A partir do versículo 7 ao 9 eu irei ler. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? O que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, se nós olharmos aqui, então nessa palavra que está escrita, então nós podemos ver que ele orou diante do Senhor Deus, e ele pediu duas grandes coisas ao Senhor antes de morrer. Senhor, me dê antes que eu morra. Então realmente ele fez uma oração bem preciosa. Ele pediu duas coisas antes que ele morresse, que o Senhor pudesse cumprir duas coisas. Então, primeiro, é que possa afastar de mim as mentiras. A palavra mentirosa, a vaidade. Tá? As pessoas, sem perceber, elas contam mentiras, elas querem dar desculpas. É por isso que essa vaidade é a palavra mentirosa. Essas mentiras que não prestam para nada. Que elas possam ser afastadas de nós. Então, que não me enriqueça nem me empobreça. Então, mantém-me do pão da minha porção de costume. Então, isso não é uma coisa engraçada. As pessoas sempre pedem: Senhor, me enriqueça, não me deixe pobre. Mas ele falou que nem me enriqueça, nem me empobreça. Então, Senhor, só me alimente com o que me é necessário. Então, aparece com a oração do Senhor, Jesus, pedindo o pão do cada dia. Então, todos os dias o povo de Israel, eles pegavam maná para se alimentarem. Então, todos os dias que o Senhor possa me permitir o alimento de cada dia. Então, por que ele fez uma oração dessas? Então, se nós olharmos esse tema, então será que ele estava farto? Então, ele dizer: quem é Deus, quem é o Jeová? Ele poderia reclamar.
Então ele pode dizer, quem é o Senhor, ou empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então ele temia isso. Então, porque se você enriquecer, se você estiver farto, pode ser que você caia sozinho na própria arrogância e dizer, quem é Deus? Quem é Senhor? Então todas as coisas sem Deus funcionam tão bem. Então ele temia que isso acontecesse. Caísse na própria satisfação. Então não é que não é, mas realmente essa pessoa, quando ela se enriquece, elas param de buscar o Senhor Deus. Realmente tem muitos desses momentos, muitas experiências dessas. Então as pessoas acham que elas enriqueceram porque elas são ricas. Então não dependem do Senhor. Então elas buscam cada momento mais o valor, a forma do homem. Então, é porque eu sou pobre. Porque se eu me empobrecer, eu posso furtar as coisas em nome do Senhor. Então, se nós olharmos esse termo, nós não conseguimos entender de primeiro momento. Mas se nós olharmos o coração dessa pessoa que está orando, realmente está bem, bem severo diante do Senhor. Então, realmente está longe das palavras mentirosas. E depois, realmente para que ele não se enriqueça, para que realmente ele perca essa dependência diante do Senhor Deus, ou ele empobreça e tenha o coração realmente malvado de querer roubar, de querer mentir diante do Senhor, enganando a sua própria consciência e furtando, é assim sujar o nome do Senhor. E é por isso que realmente ele está pedindo, Senhor, não me enriqueça nem me empobreça, somente me permita o necessário. Somente me permita a comida do cada dia, de costume. Então, o que vocês acham sobre isso? Então, é porque está rico, ele diz, eu não conheço a Deus. Eu sou pobre, por isso que eu roubo. Então, não dá para entender uma coisa dessas. Então, quer dizer que tem uma possibilidade da pessoa se tornar assim, enquanto nós não conhecemos. Então, as pessoas se enriquecerem, elas precisam se satisfazer por terem se tornarem ricas e começam a cair na própria arrogância. E depois, ou quando estão pobres, eles falam, por que eu tenho uma vida tão infeliz? Por que minha vida é assim? Ele pode realmente se desesperar sozinho e ele pode furtar também. Então nós, realmente o Senhor, através do ambiente da nossa carne, Ele nos treina, Ele nos ensina, Ele nos enriquece e nos empobrece. Então, da mesma maneira, não é porque você é enriquecido que você pode viver no seu próprio pensamento, cair na própria autossatisfação deste mundo, não viver conforme a vontade do Senhor, não cair, mas ele começa a viver pela carne, querer viver de forma realmente vulgar a vida, ter furtar os outros, realmente não está certo uma coisa dessas. Então, quando está enriquecido, precisa se satisfazer com o Senhor. Então, e a carne não pode se satisfazer com a carne, precisa entregar a riqueza para o Senhor, sem decair nessa arrogância. Então quer dizer que precisa satisfazer somente com um único Senhor, realmente aprender a depender do Senhor. Então precisa ser desse jeito. Então se nós olharmos em Eclesiastes que estávamos meditando, aparece essa palavra, Eclesiastes capítulo 7. Vamos procurar logo depois de Provérbios, temos Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a enche em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, se nós olharmos aqui, então, no dia da prosperidade, ele goza o bem. No dia da adversidade, ele considera. Então, no dia da prosperidade, claro, você precisa se alegrar.
E no dia da dificuldade, da tribulação, você precisa pensar o quê? 뭘 생각해야 돼요? Qual é a vontade do Senhor Deus? Precisa pensar nisso. Precisa ter o coração de depender mais do Senhor Deus. Então é por isso que o Senhor, Ele dá a prosperidade, também dá a adversidade. O Senhor Deus, Ele permite essas duas situações. De dar a pobrecidade, de exaltar, ou também dar o sofrimento, dar a adversidade. Rebaixar essa pessoa. Se nós olharmos esses dois pontos, 병행한 quer dizer que o Senhor a cada momento permite essas situações. Então, uma pessoa rica vive como uma pessoa rica e tem a sua adversidade. Uma pessoa pobre, como uma pessoa pobre, pode ter o consolo diante do Senhor Deus. Então, isso, seja enriquecer ou empobrecer, isso é um grande problema? Não, não é um grande problema. Então, seja enaltecido ou seja rebaixado, será que isso vai mudar o nosso coração? Realmente nós temos esse coração de depender diante do Senhor Deus. Será que esse coração pode ser mudado por conta dessa situação? É por isso que se o nosso coração fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, quer dizer que essa pessoa não tem uma verdadeira fé diante do Senhor. 욥은 그 Então Jó, ele realmente conseguiu vencer muito bem essa situação e ele recebeu toda essa bênção duplicada diante do Senhor Deus. Mas se nós olharmos os apóstolos, os profetas, todos eles passaram muito bem por essas dificuldades. É por isso que o apóstolo Paulo também, realmente ele soube passar pela dificuldade, pela fome, pela tribulação. E ele sempre realmente se alegrou no Senhor, seja no momento que ele estava cheio, no momento que ele estava na fome, ele aprendeu a depender do Senhor. Ele aprendeu esse segredo. Isso é um segredo. Então é por isso que nós agora precisamos passar muito bem por esse treinamento do Senhor. Então, porque agora nós realmente não agimos no que vemos. 어떨 때는 Então, claro que às vezes a fé que eu estou vendo, a fé que eu tenho, realmente pode agir de forma contrária do que eu sempre vivenciei, pensando, por que a minha vida é assim? Por que será que Deus me abandonou? Não, não é isso. Deus tem como abandonar? Não, Deus não abandona. Então, o Senhor tomou todas as coisas de Jó, mas o Senhor abandonou a Jó? Jamais. O povo de Israel, realmente eles passaram por fome, por sede, 하나님 이스라엘 버리지 mas o Senhor os abandonou? Não. O Senhor até o fim os abraçou e os levou. Então é por isso que nós agora precisamos passar muito bem por esse tipo de treinamento para irmos até diante do Senhor Deus. Então, temos diversas palavras assim, não é? E isso não se torna um grande consolo para nossas vidas? 이제 내일 Então, agora, a partir de amanhã, realmente nós teremos o seminário bíblico, o primeiro do ano. 그동안 É por isso que ao longo do tempo que os irmãos estiveram orando, tentando pregar, eu já acredito que vocês já deixaram pensado quem são essas pessoas. Então, é por isso que agora, realmente, eu já falei que nós teremos o retiro de inverno. 주님이 우리에게 주신 Então, qual é a maior missão que o Senhor permitiu para nós? Que nós sejamos testemunhas do Senhor até os confins da terra. Nós precisamos pregar o Evangelho. Seja oportuno o tempo ou não, realmente eu preciso pregar o Evangelho. 이 코로나 Então, por conta dessa situação do Covid-19, nós não estamos conseguindo pregar o Evangelho de forma fácil, mas, mesmo assim, nós precisamos conseguir fazê-lo. Então, realmente nós precisamos fazer o máximo possível das nossas vidas. 복음 전도는 그리스도인이 Então, pregar o Evangelho é a maior missão que o cristão precisa cumprir. É a maior missão da face da terra. Então, nós podemos dizer que é realmente maior do que a maior missão, nós podemos dizer que é a maior honra que o Senhor tem nos permitido. Quer dizer que é o objetivo da nossa vida como cristão. Então, se é um objetivo, se nós perdemos o objetivo, o que acontece? Vamos pensar, uma pessoa que estava andando na rua, do nada ele esquece o destino. Falou, para onde que eu estava indo? Então ele fica perdido andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Uma pessoa que sabe qual é o seu destino, ele rapidamente quer chegar para o seu destino, ele vai andar apressadamente. Então nós não podemos perder o nosso objetivo. Então o cristão, realmente, ele está vivendo porque não consegue morrer, ele está vivendo porque ele deseja alguma coisa no mundo,
porque tem alguma coisa que eu quero fazer, eu desejo algo na terra. Não, não é isso. Não é isso nem aquilo. Então, o Senhor, Ele se tornou a nossa vida. O Senhor, Ele nos permitiu a esperança eterna. O Senhor nos permitiu o objetivo de vida. O Senhor estando conosco, Ele está nos ajudando. Então é por isso que vamos precisar pregar fortemente, porque pode ser que este ano se torne o último ano. Então, porque todas as coisas que estão acontecendo no face do planeta Terra, nós podemos ver como que realmente o mundo está realmente tão perto do fim. Então pode ser que este ano o mundo todo se termine. Então, a qualquer momento uma guerra pode acontecer. E todas as coisas que acontecem neste mundo, então, realmente até o Covid, nós podemos ver que realmente nós podemos perceber mais uma vez que está tão próximo da vinda do Senhor. Onde já se viu uma pandemia igual essa nos anos anteriores? Então, realmente, quem é que está preparado nesse último tempo? São os cristãos, é aqueles que estão acordados e sabem que é esse acontecimento. As pessoas do mundo desconhecem isso. É por isso que nós precisamos usar o nosso máximo, precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos fortemente, estamos reunidos para fazermos o nosso trabalho, para utilizarmos nosso bem para o Evangelho. Precisamos utilizar para a pregação, não é utilizar por nós mesmos. Então nós precisamos realmente nos abster de gastarmos o máximo por nós. Nós precisamos investir mais tempo, mais de todas as coisas para o Evangelho, até a nossa vida. Claro que eu não preciso sacrificar a minha vida pelo Evangelho ainda, porque nós não estamos no momento onde nós somos mortos porque estamos pregando o Evangelho. Mas vai chegar um momento que virá o momento onde precisamos sacrificar a nossa vida. Mesmo que eu não consiga sacrificar a minha vida agora, realmente o meu tempo, o meu dinheiro, todos os meus talentos eu preciso depositar para o trabalho do Senhor. É por isso que os cristãos realmente nesse momento, realmente até no seminário, que nós possamos fazer o trabalho para que o Evangelho possa ser pregado para nós darmos glórias ao Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso, que tem nos permitido a sua graça. Nós sabemos que nós estamos vivendo nesse último tempo que o Senhor Deus planejou e nós que fomos salvos, fomos resgatados deste mundo e fomos discernidos. O Senhor estará nos ajudando em nossas fraquezas. Nós sabemos que no último tempo que o Senhor permita essa grande graça para que nós possamos viver pelo seu Evangelho, porque assim o Senhor possa nos proteger e nos conduzir. Nós agradecemos por toda essa graça que nós temos recebido. Senhor, cada pessoa entre nós aqui presentes, que nós possamos ser sustentados através da mão de graça do Senhor. Que nós todos possamos ter esses passos para seguir o seu caminho e que nós não nos percamos. Que nós possamos estar realmente diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Que nós todos possamos ser conduzidos e sustentados pelo Senhor. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, nós possamos depender somente do Senhor. Que nós possamos viver a vivência de obediência. O retiro, o seminário bíblico que está a acontecer para a semana que vem, que o Senhor possa trabalhar neste meio, para que muitos espíritos possam receber. E que através daquele trabalho, realmente nossos irmãos e irmãs, todos eles realmente possam ser utilizados de forma preciosa para o seu Evangelho. Que assim possamos cumprir o seu santo trabalho, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.